Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar, né? Pedir a Deus para abençoar o Ismael, que tudo aquilo que ele for falar que vem do alto, né? Maravilhoso, eterno Deus, papai querido, neste momento, Pai, apresento o Ismael, Pai, na tua presença, meu Deus, para que ele possa trazer uma palavra, Pai, aos nossos corações, ó Pai, conforme a tua palavra, Pai. Pai, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, Pai, o Senhor tem dado a nós, ó Pai, de estarmos aqui nessa noite, orando e pedindo uma bênção sobre a vida dele, Pai, sobre a vida da tua esposa, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 12. Hoje nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 3. Essa passagem é bem conhecida aqui da nossa igreja, mas hoje eu quero dar mais ênfase no versículo 3. Nós vamos estudar esse versículo hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Pode sentar, irmãos. A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente olha para esse texto é: por que de Abraão? Por que Deus chamou esse homem? Por que Deus o escolheu dentre todos? A situação primeira de Abraão é uma situação muito difícil de se entender. Primeiro porque, se você olhar no capítulo anterior, a humanidade tinha acabado de se rebelar contra Deus, a Torre de Babel. E de uma forma geral, toda a humanidade estava seguindo o seu próprio coração, sem conhecer o verdadeiro Deus. De repente o Senhor aparece a Abraão. Não foi Abraão quem estava buscando a Deus. Deus, com sua misericórdia e amor, aparece a Abraão. Não se encontra nenhum motivo lógico na Bíblia para se falar o porquê de Abraão. E a única coisa que eu compreendo dessa passagem, desse chamamento de Abraão, é que o mesmo motivo pelo qual Deus chamou Abraão, Ele chamou a mim e a você, chamou a Maria, a mãe de Cristo, e chamou cada um daqueles que têm ouvido a sua palavra. Foi o seu amor, sua graça e a sua misericórdia. Ele fundou-se o chamamento de Abraão nele mesmo, naquilo que ele é e nos seus planos divinos. Essa é a única razão para que nós vejamos o chamamento de Abraão. E quando o Senhor apareceu a Abraão, Ele já dá uma ordem. Ele disse para que ele saísse da terra dele, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e que ele fosse para uma terra que ele não conhecia. Aqui você compreende que quando Abraão teve um encontro com o Senhor, ele foi obediente a Deus. Por isso, a doutrina da salvação é baseada em Abraão. A doutrina da salvação está sobre: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Todos os que são salvos, todos, sem nenhuma exceção, são salvos na mesma base, no mesmo fundamento, da mesma forma que foi Abraão, segundo a fé. Romanos capítulo 4 vai ensinar que ele é o pai dos muitos que andam nas mesmas pisadas dele, isso é, andam pelos caminhos da fé. Quando Deus encontrou Abraão, um coração obediente, um coração disposto a obedecer a voz, isso você vai ver lá em Gênesis capítulo 28, porque tu me ouvistes e obedecestes, eu te abençoarei. Porque aqui nesse chamamento, nós não vemos todos os detalhes, nós vemos todos os detalhes desse chamamento e de como Abraão se entregou a Deus em obediência no decorrer de Gênesis. Mas o resumo é que quando ele ouviu ao Senhor, ele se inclinou a Deus e obedeceu a Deus, ele creu em Deus.
Ele creu naquele que não podia ver, creu naquele que é invisível. E ele foi em obediência a essa terra que ele não conhecia, e Deus usou uma palavra, que é a primeira vez que se usa essa palavra na Bíblia, que é a palavra bênção. O que é bênção? A Bíblia não define bênção. A Bíblia define pecado. Por exemplo, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3 vai falar sobre isso. Então, é definição. Bênção não existe definição. Então, você tem que ver, às vezes, que essa palavra é usada para você tirar um raciocínio do que ela significa. De uma forma bem simples, e aí tudo isso que eu vou precisar essa noite, a bênção é o fornecimento, é Deus ou um homem dando a alguma pessoa o que lhe é necessário, para suprir as suas necessidades. Porque você vai ver que a bênção tanto pode vir de Deus, quanto dos homens. No capítulo 14 de Gênesis, você vai ver Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo, abençoando Abraão. E aqui você vai ver Deus abençoando Abraão. Então nós temos dois tipos de bênção, uma bênção que vem do céu e uma bênção que é dada entre os homens para os homens. Por exemplo, meus pais me abençoaram agora porque eles têm autoridade sobre minha vida. Essa é a doutrina, o maior abençoa o menor. É isso que nós encontramos na Escritura. E Deus disse: de ti farei uma grande nação. Essa é a promessa segundo a carne, terrestre, humana. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Nós já vimos como essas promessas foram cumpridas. Sê tu uma bênção. Essa expressão, ser tua bênção, não está muito bem traduzida aqui, porque o melhor, em algumas traduções vão estar, e tu serás uma bênção. Assim é melhor. Porque se você ler ser tu uma bênção, parece que Abraão tinha que se fazer a si mesmo uma bênção, onde ele fosse. Não é verdade. O que acontece é que Deus o abençoou de tal forma que ele mesmo seria uma bênção. Aonde ele fosse, ele levaria a bênção de Deus junto com ele. Primeiro Deus o abençoou, por isso ele diz: te abençoarei, e depois de eu te abençoar, tu vai ser uma bênção. Ele se tornou tão abençoado que ele e a sua descendência, aonde quer que iam, o Senhor era com eles. Por isso que Isaac, quando despediu-se de Jacó, disse que a bênção de Abraão esteja contigo. Por quê? Porque onde Jacó foi, ele prosperou, e a promessa que Deus tinha feito a Abraão fora cumprida. Só que no versículo 3 nós temos algo muito maior. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso significa as relações interpessoais de Abraão. E você vê, por exemplo, no capítulo 13, como o Senhor assustou o faraó, quando o faraó tentou tocar na esposa de Abraão. O Senhor protegia, e ele diz: Abraão, eu serei o teu escudo. E Deus realmente protegeu Abraão. Todas as pessoas que o abençoavam, Deus abençoava, e todas as pessoas que levantavam contra ele, o Senhor o protegia e transformava ainda as maldições que as pessoas lançavam em bênção na vida dele. Deus escondeu Abraão debaixo de si. E Deus falou a coisa mais extraordinária, e aqui que está o princípio de todo o Evangelho. Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como eu disse para vocês, a palavra benditas aqui significa abençoadas. Todas as famílias da terra seriam abençoadas, receberiam uma bênção de Deus por intermédio de Abraão. Vocês imaginam que depois da dispersão aqui do capítulo 11, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, povoaram toda a terra, seus descendentes, e Deus espalhou eles. Nós tínhamos famílias muito ricas naquela época, famílias muito pobres, reis, escravos, toda sorte de diferença entre os homens. Mas Deus disse uma coisa somente: eu abençoarei todas. Quando Deus não faz distinção, pela interpretação você compreende que, apesar de todas as diferenças humanas que essas famílias tinham, elas tinham uma necessidade em comum. Porque Deus fala a respeito de que vai abençoá-las sem distinção. Então compreenda que, apesar de toda a diferença humana, riquezas, posses, posições, tudo, essas famílias da terra que foram desobedientes a Deus tinham todas uma necessidade em comum. Por isso, necessitavam de uma bênção, necessitavam de um favor divino. Isso é fundamental. Quando Deus disse a Abraão: em ti, nós vamos perceber que dependia da obediência de Abraão que essa promessa de Deus fosse
realmente levada a cabo, porque Deus tinha feito um pacto com ele e diz: em ti eu abençoarei todas as famílias. Só que se você for continuar estudando a Bíblia e você chegar no capítulo 22, abram comigo, por favor, de Gênesis. Nós vamos usar a Bíblia, eu queria que os irmãos permanecessem com ela aberta. No capítulo 22, versículo 18, Abraão tinha acabado de colocar o seu filho sobre o altar, em obediência à voz de Deus, crendo que Deus disse que em Isaque seria chamada a minha descendência. Agora Deus vem e me pede Isaque. Qual foi a conclusão lógica que Abraão chegou? Já sei. Isso é bíblico, lá em Hebreus você vai ver isso. Abraão pensou assim: se Deus prometeu que Isaque é que daria cabo à minha descendência, e agora ele pede Isaque para ser oferecido, eu já sei. Ele vai morrer e Deus vai ressuscitar ele dentre os mortos. Hebreus capítulo 7 e 8, você vai ver isso. E por analogia, Abraão já tinha entregado seu filho à morte. Por isso que ele já estava com o cutelo na mão quando o anjo bradou do céu, na certeza que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Olha a fé desse homem. Ele confiava em Deus completamente. E quando Abraão mostrou essa fidelidade, Deus estendeu aquela promessa que ele tinha feito com ele lá. Era em ti, Abraão. Agora, no versículo 18, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Perceba que a bênção que estava sobre Abraão agora se estende à descendência de Abraão. E por que Deus estende? Porque o plano de Deus em abençoar a geração da terra, as gerações, não seria levado a cabo por Abraão. Por causa da morte ele seria impedido disso, e a sua função não era também levar essa bênção, era somente ser o meio pelo qual Deus traria essa bênção à terra. Quando Deus diz na sua descendência, Abraão já fica atrás e só contemplando a obra da sua descendência, só contemplando o que a sua descendência faria, e veria na sua descendência a promessa que Deus tinha feito a ele se cumprir. Vocês compreenderam isso, irmãos? É fundamental vocês entenderem isso. Deus, então, agora deposita na descendência de Abraão essa promessa. Se vocês voltarem em Gênesis capítulo 12 comigo novamente, vocês vão ver várias vezes Deus fazendo promessas para a descendência de Abraão. Olha, por exemplo, o versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, diz assim a palavra: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. No capítulo 13, no versículo 5, ele diz também: porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência. No capítulo 15, ele diz: então conduziu-o para fora da tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a sua posteridade. E continua, até nós chegarmos nesse capítulo 22, que nós lemos agora mesmo. No versículo 17 ele diz: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E aqui que nós entramos num problema de interpretação, porque nos versículos que nós lemos anteriormente, a palavra descendência, semente no hebraico, ela todas as vezes se aplica à descendência de Abraão segundo a carne, aos judeus, que eles iam possuir a terra, e de fato tudo isso aconteceu. Tudo que o Senhor disse a respeito da descendência de Abraão se cumpriu. Só que para que fosse levada a cabo a promessa de abençoar todas as nações, requeria-se da descendência de Abraão que ela andasse segundo os passos do seu pai em obediência a Deus. E nós muito bem conhecemos a história de Israel e sabemos como Israel fracassou nisso. Sabemos como os judeus foram obstinados no pecado, abandonaram o Senhor e nunca se firmaram nos caminhos da justiça. Por um acaso,
a promessa de Deus se tornaria falha por causa da incredulidade de alguns? De forma alguma. Quando o apóstolo Paulo e os apóstolos começaram a estudar o Antigo Testamento, depois de Jesus Cristo ter-lhes abrido o entendimento para compreenderem a Escritura, vocês se lembram de Lucas 24? No caminho de Emaús, quando Jesus andou com 2 discípulos e não reconheceram, e Cristo explicou a eles toda a lei e todos os profetas, e como os profetas tinham profetizado a respeito do seu nascimento, da sua morte e da ressurreição dentre os mortos. E isso foi levado a cabo quando Jesus se manifestou a eles, e a Bíblia diz no versículo 45 do capítulo 24 de Lucas, e lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Quando os apóstolos tiveram entendimento para compreender as Escrituras, principalmente porque é o apóstolo Paulo que vai falar sobre isso, mais especificamente, ele percebeu que quando Deus disse, e a tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O apóstolo Paulo percebeu uma sutileza muito grande que todos nós passaremos despercebidos. Ele percebeu que quando Moisés escreveu, ele não falou descendências, como se falando de muitas pessoas, mas a tua descendência, como falando de um só, que é Cristo. Quando Deus disse a Abraão, na tua descendência, eu abençoarei todas as nações da terra, Deus não houvera confiado essa bênção aos judeus, por isso a promessa de Deus não falhou. Deus tinha confiado essa promessa no descendente de Abraão, Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, depois nós vamos ler isso em Gálatas capítulo 3, que quando Deus disse, estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência, o apóstolo Paulo explica, ele não disse descendências, como falando de muitas pessoas, mas como falando de um só, que é Cristo Senhor. Agora percebam que existe algo mais profundo em relação a isso. Deixa eu só mostrar para vocês um exemplo disso. Não precisam abrir a Bíblia, se vocês forem, é um exemplo muito semelhante, que é o mesmo sistema de interpretação. Em 2 Samuel capítulo 7, quando Davi está orando ao Senhor, Deus faz uma promessa a respeito de seu filho Salomão. Ele diz assim, quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, tudo aqui está se cumprindo em Salomão, e eu estabelecerei para sempre o trono dele. Nós sabemos que o trono de Salomão não durou para sempre, mas nós conhecemos um descendente de Davi cujo trono é eterno. Então percebam, e eu estabelecerei para sempre o teu trono, o seu reino. E olha essa citação em específico, versículo 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E isso aqui se aplica de maneira imediata a Salomão, porque Deus teve um cuidado muito grande com Salomão, chamando até de Gedidias, amado do Senhor, como os irmãos sabem. Mas, em Hebreus capítulo 1, versículo 5, quando o escritor tem o interesse de demonstrar a superioridade de Cristo sobre os anjos, ele fala, a qual dos anjos disse jamais? Agora ele vai citar um Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez diz, eu lhe serei por pai, está citando essa passagem, e tu me serás por filho, citando isso em relação a quem? A Jesus. Então a profecia bíblica, ela tem, várias vezes acontece isso, tem uma aplicação imediata, mas uma aplicação muito maior posterior, sempre assim. Esse caso aqui, dessa descendência de Abraão, é o mesmo caso. Deus disse, na tua descendência, Abraão, estabelecerei uma bênção tão grande, que essa bênção alcançará todas as nações. Que bênção era essa? Vamos abrir em Atos 3, enquanto eu falo com os irmãos, que bênção seria essa, que seria comum a todos os seres humanos da terra? Todos os seres humanos da terra, sem exceção, precisavam de uma bênção tal que suprisse uma grande necessidade, uma necessidade tamanha que Deus, movido de interna compaixão, traça todo um plano para abençoar as nações que outrora lhe foram desobedientes. Capítulo 3 nós temos aquela fantástica história de como, pelo poder de Jesus Cristo, Pedro e João levantaram aquele coxo de nascença na Porta Formosa.
Pedro, vendo que a multidão se reuniu, ele usa disso para pregar o santo evangelho. E depois de anunciar a ele os seus pecados, de como Deus tinha constituído Jesus como Cristo, provado isso depois de ter ressuscitado ele dentre os mortos, ele faz uma afirmação aqui no versículo 25 e 26 do capítulo 3 de Atos. Ele diz: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vosso pai, dizendo a quem? A Abraão. Ele vai citar agora o significado daquela promessa, porque é naquela promessa que começa o evangelho. É por causa daquela promessa de bênção para todas as gerações é que começa o evangelho. E no que consiste essa bênção? O que seria essa bênção que Deus tinha prometido que traria por meio de descendente de Abraão? Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas maldades. Essa era a necessidade de todos os povos. Que todos os povos se afastassem das suas maldades, pecaminosidades, baixezas, vilezas, iniquidades. Não existe classe social para o pecado. Todas as nações estavam contra Deus, pecaram contra o Senhor. E a bênção que Deus tinha prometido, que enviaria a todas as nações por meio do seu santo Filho, era o desviar-se dos pecados. Não existe bênção maior que essa. Toda a história da Bíblia é para cumprir essa promessa, é para fornecer a pessoas cheias de necessidade essa bênção. Essa palavra maldade no original significa algo não somente exterior, atos, significa mais a intenção contrária a Deus, porque esses judeus não eram tão ruins aparentemente assim. Apesar de terem entregado o Senhor à crucificação, eles não tinham obras malignas em comparação aos gentios, aos pagãos. Mas Deus conhecia que o coração do homem, apesar de toda a tecnologia, de qualquer coisa, ele nunca vai mudar. E a maldade do ser humano deveria ser transformada por uma bênção. Quando a gente encontra essa palavra, é muito fácil para uma pessoa que tem pecados grosseiros, como prostituição, adultério, assassinato, perceber que necessita de perdão. Mas quando nós falamos por pessoas que foram criadas na igreja, que nunca cometeram um pecado tão sério assim, elas não compreendem realmente a necessidade dessa bênção. Os ímpios sempre se justificam nesse fundamento, que eu nunca fiz nada de mal, que eu nunca matei ninguém. O apóstolo Paulo foi criado no ensinamento da lei, mas quando ele conheceu a Cristo, ele diz assim em Romanos 7:9: outrora eu vivia sem lei, mas quando eu compreendi a lei, quando a lei se tornou vida para mim, o pecado reviveu e eu morri. O apóstolo Paulo nunca viveu um dia só, sequer, da vida dele, fora da lei. Ele foi criado como fariseu, todo dia ensinado das tradições dos judeus e dos mandamentos de Deus. Mas quando ele teve encontro com Cristo, ele que se justificava e achava-se irrepreensível na lei de judeus, quando ele viu a glória do Senhor, quando ele viu a lei de Deus sendo revelada a ele de forma clara, quando ele viu o espírito da lei, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Porque a nossa ignorância não está que nós cometemos poucos pecados. A nossa ignorância é não perceber que no Antigo Testamento, quando Deus mandava matar uma pessoa porque desobedeceu ao seu pai, você não entende a justiça, porque isso é exatamente justo. Um Deus que é justo exigia justiça. O problema nosso é que nós não conhecemos a Deus e a sua lei. O nosso problema para termos uma vida espiritual merrequinha como a nossa é porque nós não conhecemos a lei de Deus.
Nós não conhecemos o perdão de Deus e essa bênção enorme de Deus. Nós não conhecemos os nossos pecados, porque se tu conhecesse seus pecados, tu te apegaria mais ao teu Salvador. Tu não conheces o quão mal você é. Diante de mim, ou de qualquer outra pessoa, tu pode se excusar, se defender com muita facilidade, porque eu sou igual a você. Mas Deus reservou um dia onde Ele há de julgar com justiça todas as nações. E para ficar claro a exposição dos pecados, João vê no Apocalipse capítulo 20 um trono branco, no qual está sentado um de cuja presença o céu e a terra fogem. Tamanho é o espetáculo horrível daquele dia. Diante daquela brancura, daquela pureza, todos verão as suas imundícies, todos verão os seus pecados e verão a imensa necessidade dessa bênção, a imensa necessidade de serem perdoados, a imensa necessidade de encontrar o refúgio no Cordeiro de Deus, mas não haverá mais tempo. Percebam isso. Percebam que você precisa conhecer a lei de Deus. Você precisa conhecer que a lei de Deus jamais poderia transformar o nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 3 que ela nos serviu somente como uma babá para nos conduzir a Cristo, porque a lei mostrava os nossos pecados e nos ensinava que precisamos de um Salvador. A lei fazia isso por nós. Ela nos orientava no caminho da justiça, mas nós desobedecíamos ela com muita facilidade. Depois do apóstolo Pedro ter anunciado essa grande verdade aos irmãos, ele cometeu, não é que ele cometeu um erro, que eu não posso falar essa palavra de Deus, entendam isso. A revelação do chamamento de Deus, do Evangelho de Deus, não estava ainda plenamente revelada aqui nesse momento, porque o apóstolo Pedro, aqui nesse capítulo, ele não compreendia toda a extensão dessa bênção. Ele sabia que essa bênção aplicaria-se primeiramente aos judeus, ele tinha certeza disso, por serem filhos dos profetas e filhos de Abraão. Mas depois, lá em Atos capítulo 10, vocês se lembram daquela visão do pano cheio de lençóis, o lençol cheio de animais, e Deus revelou que os gentios também fariam parte dessa bênção? Aquele povo que não era da comunidade de Israel, aquele povo que não pertencia às alianças e que era sem Deus no mundo. Esse povo também era destinatário dessa bênção que Deus prometeu a Abraão. Abramos em Gálatas 3, para vocês compreenderem isso comigo, eu já estou terminando. Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar justamente sobre essa passagem que nós estamos estudando, Gênesis 12, versículo 3. Ele vai explicar essa passagem com muita clareza. E ele vai dizer que, desde o princípio, Deus tinha prometido que os gentios, nós, pagãos, um povo que não era da aliança de Deus, um povo que não conhecia o Deus verdadeiro, que se inclinava diante da feitura das mãos dos homens, nós que não conhecíamos o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, nós não tínhamos conhecimento do Deus verdadeiro. Mas Deus prometeu lá para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por isso, em capítulo 3 de Gálatas, no versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti, qual que é o Evangelho? Em ti serão abençoados todos os povos. Esse aqui é o Evangelho primitivo. Nós vemos o desenvolvimento do Evangelho aqui no Novo Testamento. O Evangelho primitivo era que Deus abençoaria os povos, mas não tinha essa noção naquela época de como seria essa bênção, por meio de quem que se traria essa bênção. Isso foi sendo desenvolvido no decorrer das eras, mas aqui a Escritura já tinha previsto isso.
quando Deus disse que abençoaria todos os povos, todas as nações, todas as famílias, sem que nenhuma só ficasse fora. Por isso, em Apocalipse, você pode ver aquele cântico de toda tribo, povo, língua e nação. Todos os povos, diante do trono do Deus verdadeiro. Por causa dessa promessa. E quando ele diz, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé, versículo 9, são abençoados como o crente Abraão, da mesma forma. Para que isso se torne mais claro, olha o versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A lei mata, e o Espírito vivifica. O que significa isso? Que a lei, quando se defronta com o ser humano, ela o condena, ela o põe debaixo de maldição, porque todos pecaram, e não há distinção nisso. Ninguém pode escapar dessa lei, todos. Essa é a maldição da lei. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Aquele versículo que nós conhecemos, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, ele vai citar agora Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção, qual foi o motivo, qual foi a finalidade pela qual Cristo se entregou para ser maldição em nosso lugar? Para que a bênção de Abraão, qual a bênção de Abraão, meus irmãos? Que alcançaria todos os povos, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Agora, escutem isso que eu vou dizer, isso é muito importante. A bênção não é uma finalidade. A bênção não é um fim em si mesmo. A bênção tem um motivo. Deus nos abençoou para a sua glória, sempre, sempre. E toda bênção tem uma razão de ser. Deus não abençoa-nos, como alguns pensam, só para satisfazer o nosso ego, para satisfazer nossas vontades. Deus não faz isso. Deus nos abençoa com um objetivo determinado por Ele. E aqui nós vemos que Cristo se entregou à maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós gentios, com uma finalidade. Olha a finalidade: a fim de que recebêssemos pela fé o que, irmãos? O Espírito da promessa, o Espírito prometido, o Espírito que fora prometido. Vocês percebem que cresceu? A bênção era qual? Nos afastar das nossas maldades, das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Com qual finalidade? Recebêssemos o Espírito da promessa. Espírito esse que também fora prometido pelos profetas, principalmente em Joel capítulo 2, quando Deus diz que derramaria sobre toda a carne do seu Espírito. E qual é a finalidade desse Espírito? Quando Deus diz que abençoaria todos os povos, Ele está tomando todos esses povos para si. Ele está comprando para si esses povos, tornando-os benditos na sua bênção, assim como foi o crente Abraão. Deus está chamando todas as pessoas que estão sendo abençoadas para serem amigas dele, assim que, como foi o crente Abraão. Por exemplo, você vê isso no versículo 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, e herdeiros dessa mesma promessa. E esse Espírito prometido, você vai ver essa doutrina em todo o Novo Testamento. O Espírito prometido tem várias funções dadas por Deus ao nosso favor, mas qual é a mais tremenda e mais importante de todas? O penhor do Espírito. O que significa? Que após você ter crido no Evangelho, se arrependido dos seus pecados e praticado obras dignas de arrependimento, Deus envia o Espírito dele para habitar em você, unindo-se ao seu Espírito, de tal forma que quando Deus faz isso, Ele te dá um penhor. Isso na antiguidade, e até hoje nós conhecemos isso,
O penhor era como se fosse uma entrada, a primeira prestação de uma dívida, que era dada como garantia de que as seguintes parcelas seriam quitadas corretamente. Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra comercial, penhor, para se referir ao Espírito na nossa vida, ele está dizendo que tudo aquilo que Deus prometeu vai ser cumprido. E qual a certeza que nós temos? Ele nos deu do seu Espírito. Esse Espírito nos afirma que somos filhos de Deus. Esse Espírito nos dá certeza de que estamos unidos a Cristo. Esse Espírito nos dá certeza que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, de tal forma que somos protegidos, assim como foi o crente Abraão, de todo o mal, de toda a cilada do inimigo, para chegarmos são e salvos em Sião. Esse Espírito da promessa testifica outra coisa, testifica que houve uma transformação extraordinária na sua vida, testifica que outrora, quando você era inimigo de Deus, tu não tinhas comunhão com o Senhor, mas esse Espírito vem e testifica que agora tu tens sim intimidade com Deus, tu tens sim relacionamento com Deus, porque esse é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, de tal forma que agora nós não amamos mais aqueles caminhos nos quais nós andávamos outrora, quando estávamos alienados de Deus, mas depois que recebemos a bênção do Evangelho, o conhecimento da verdade do único Deus verdadeiro, nós abandonamos nossas práticas que levam à morte, para seguirmos o caminho da justiça de Deus. Por isso diz a Escritura: aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. É pouco essa promessa, irmãos? Não. Nessa promessa é que está a sua vida. É nessa promessa que está a sua esperança. É nisso que você pode ir para a cova em tranquilidade, sem temer mal algum. Por isso que a nossa fé é bem firme e não nos deixa em momento algum envergonhados, porque nós sabemos quem prometeu e sabemos que Ele é poderoso para cumprir. Essa é a esperança que o povo judeu esperou a vida inteira, mas quando Ele veio para os seus não entenderam, rejeitaram, e foi nos dada a graça, nós pagãos, de conhecer o Evangelho. Isso é muita coisa. Se não fosse as misericórdias do Senhor sobre nós, o que seria de você, meu irmão? De mim? Se o Senhor não tivesse encontrado Abraão naquele tempo, qual é a minha tristeza hoje? A minha tristeza hoje é que nós, cristãos, como de forma geral, temos desprezado essa palavra. Temos preferido outras bênçãos. Temos preferido bênçãos daqui. Quando Abraão, pela fé, viu o dia de Cristo, ele viu e alegrou-se. O Salvador. Jesus diz isso em João capítulo 8 para os fariseus. Ele disse para os fariseus: Abraão, quando viu o meu dia, viu e alegrou-se. Como Abraão viu Cristo? Eles perguntam: tu és endemoniado, porque tu não tens 50 anos, e como fala que Abraão te viu? Não conheciam Cristo. Quando Abraão viu pela fé que o seu descendente salvaria ele mesmo, ele viu e se alegrou. Por isso, Abraão nunca teve uma moradia fixa na terra, ele sempre habitou em tendas, porque ele esperava a cidade, que Deus é o construtor, que Deus é o arquiteto. Por isso nem ele, nem Isaac, nem Jacó, que tinham a mesma esperança, tiveram casa aqui. Por isso, peregrinos em terra estranha, porque viram
essa bênção e se apegaram com toda a sua vida a ela. E nós temos feito o quê? Aceitado evangelhos que nunca foram evangelhos, que vêm do mais profundo do inferno. Este é o evangelho. Nisso vocês devem estar apegados, somente. E se alguém vos anunciar outra coisa, o apóstolo Paulo diz, fora do que eu vos tenho anunciado, que seja maldito. Maldito. Nós não devemos ser como aqueles, como o pastor Salmo falou ontem, que seguem todo o vento de doutrina. Não. Nós devemos estar bem firmes no nosso Salvador, porque Ele já nos abençoou. Ou vocês se esquecem do que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o apóstolo Pedro, falando isso de outra forma, fala: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você vê que a diferença? Os caminhos da maldade, que são caracterizados pelas paixões que há no mundo, e agora nós vivermos coparticipantes da natureza divina. Essa foi a bênção com a qual Deus nos abençoou. Isso é muita coisa, irmãos. Tu foste chamado das trevas para a luz. Tu foste tirado, arrancado pelo capitão da nossa salvação do império das trevas. Tu estavas acorrentado sem a menor esperança, quando tu vês uma luz eterna que te mostra a luz, a verdade, o caminho. Foi ali que Jesus te salvou. Para terminar, eu quero ler um versículo com os irmãos. Esse versículo está em Zacarias, não precisam abrir, só prestem bastante atenção. Fala a respeito da restauração de Judá no tempo do seu cativeiro, mas ele de uma forma se aplica a nós, a ideia dele se aplica a nós, que é Zacarias capítulo 8, versículo 13, eu já vou terminar. E Deus diz: e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Entendeu? E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei. Estando malditos, eu vou entrar, vou te salvar e vou transformar a sua maldição em bênção. Não temais e sejam fortes. Jesus, obrigado, Senhor, por ter nos alcançado, salvado as nossas almas. Nós temos grande confiança e certeza no Seu nome, Senhor. Que cada um dos meus irmãos possa ser aperfeiçoados no Evangelho, que a perseverança tenha ação completa em cada um de nós, para que sejamos perfeitos e em nada deficientes, Senhor. Que te glorifiquemos com a nossa vida, que a nossa vida seja cheia de humildade na Sua presença, obedecendo-te como fez nosso irmão Abraão, que em tudo foi abençoado porque sempre creu em Ti, mesmo contra a esperança. Faz de nós um povo verdadeiro, que o mundo nos conheça, não pelas nossas posses, nossas igrejas, porque tudo isso passará, Senhor, mas que eles nos conheçam pela Tua glória, e eles também, como nós, sejam alcançados, Senhor, porque outrora nós também éramos desobedientes, desgarrados e seguíamos as inclinações da nossa carne, mas quando brilhou sobre nós a luz do Evangelho, nós andamos agora no caminho da justiça e da verdade. Obrigado, Senhor.
Obrigado por tão grande bênção nas nossas vidas. Nós te somos sempre gratos. Continua a tua obra em nós até o dia do teu santo Filho. Nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.